Colossenses capítulo 1. Vamos fazer leitura? Colossenses capítulo 1, eu quero fazer leitura, versículo 13 em diante, irmãos. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, desculpa. De novo. 13, vamos de novo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Curve sua cabeça. Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor Deus, a qual o Senhor propôs a nós estar aqui, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, a qual, Senhor Deus, estaremos aqui, Senhor Deus, ministrando também a ceia nessa noite, Pai. Pai, queremos, Senhor, nessa noite te pedir, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, Deus, Pai, que ela venha, Senhor Deus, brotar em nós, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Senhor, e abrir o nosso entendimento, Senhor Deus, para a Tua palavra, Senhor Deus, para tudo aquilo, Senhor Deus, que for ministrado nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor possa usar, Senhor Deus, a minha vida, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, mais uma vez, Pai, para ministrar, Senhor Deus, toda a verdade sobre a Tua igreja, Pai, sobre aqueles que nos veem através da live, aqueles que ainda não vão nos ver, Senhor Deus, futuramente, Senhor Deus, que tenha o seu entendimento aberto também, Senhor Deus, para o Teu Evangelho, Senhor Deus, para a boa obra, Senhor Deus, a qual o Seu Filho foi, Senhor Deus, o primeiro e foi o único, Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Irmãos, como eu falei anteriormente, nós estamos dando sequência os 5 solas da Reforma Protestante, que são eles pilares da nossa fé protestante, né, o cristão evangélico protestante que a gente diz, né, somos conhecidos assim. Por isso temos aqui 5 pilares nesses 5 solas para a fé protestante, com base na reforma que houve há 504 anos atrás, né. Temos aí então esses 5 solas. O primeiro deles, sola a Escritura, ou somente a Escritura. Solos Cristo, somente Cristo, a qual nós vamos estar meditando hoje. O terceiro deles, sola a fé, ou somente a fé. O quarto, sola gratia, ou somente a graça. E o quinto, soli deu glória, ou somente a Deus a glória. Ou seja, hoje nós vamos estar ministrando sobre solos Cristos, ou somente Cristo, sendo Cristo o único Salvador, o único Redentor. E nesta carta aqui Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre a supremacia de Cristo
sendo Ele o nosso Senhor e Salvador, sendo Ele o único mediador entre nós e Deus. Ou seja, o único, não existe outro mediador que possa mediar entre nós e o Pai, a não ser Cristo Jesus. Só Ele, o Filho, pode assim trazer este caminho, traçar esse caminho. E aqui Paulo fala também sobre a confiança na salvação, sobre nós termos confiança e depositar toda a nossa confiança, não depositar na igreja, não depositar a nossa confiança pela salvação no pastor, muito menos no padre, muito menos em Maria ou em qualquer que seja o santo, seja qual for ele. A palavra nos diz e nos mostra que devemos confiar unicamente em Cristo. A palavra sendo nossa regra, como estudamos domingo passado, sola escritura, ou sendo somente ela nossa regra de fé e prática, ela nos mostra que somente Cristo, não rituais, não outras pessoas, não outros intermediadores, nada pode nos levar a Deus a não ser Cristo. Ou seja, nada que nós façamos pode nos levar até Deus, somente Cristo. Só Ele, ou seja, nenhuma criatura, nem mesmo um anjo, mesmo que seja uma criatura angelical, um anjo, ele não pode nos levar até Deus, somente Cristo. Talvez nessa noite você vai ouvir bastante a gente falar sobre somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. E isso é interessante para que isso fique gravado em nós, para que outras pessoas perguntem, tá, mas como que eu posso chegar até Deus? Somente por Cristo, é somente Cristo. É somente a Ele toda a glória, como nós louvamos hoje no início, do começo ao fim, a toda Ele seja dada a glória. É só Cristo o nosso intermediador, somente Ele pode nos mediar a salvação, só Ele pode ser o nosso redentor. Então, irmãos, com base no texto dessa carta aqui, a qual Paulo escreve a Colossenses, eu queria meditar com os irmãos e fazer algumas aplicações, entender um pouco sobre o que é esse somente Cristo. Paulo aqui vai falar acerca disso, porque somente Cristo e não outras coisas. Eu não posso fazer outra coisa a não ser Cristo. Como eu falei aqui anteriormente, a reforma se deu, irmãos, há 504 anos atrás. Agora, o que foi a reforma? A reforma protestante foi uma nova revelação. A reforma protestante foi algo novo, uma novidade que Martim Lutero e os outros ali monges tiveram. Os reformadores tiveram uma novidade? Não, eles tiveram um retorno. A reforma foi um retorno à palavra, um retorno aos princípios bíblicos, um retorno às escrituras. A igreja estava se perdendo, e não era assim diferente também nessa época de Paulo. Esse problema já vem desde o princípio. Desde o princípio ela vem assim, de vez em quando tem que trazer a igreja de volta, voltar para a palavra, voltar para as escrituras, voltar a entender quais são nossos pilares de fé. Então, a reforma protestante não foi uma novidade, mas sim um retorno às escrituras. Foi um retorno ao evangelho. Foi assim um retorno, como a igreja primitiva precisava e tinha algumas dificuldades, como Paulo aqui vai citar nessa carta aos Colossenses. Diz que a igreja tinha problemas com falsos mestres, com falsos pastores, com falsos que chegavam a ensinar coisas horrendas para os seus membros, né? E ensinavam para o povo coisas que não estavam na Bíblia. Diziam que tinham que fazer outras coisas além de Cristo para chegar até Deus, que não era somente Cristo que levava, mas tinha que ser Cristo mais alguma coisa, Cristo mais alguma coisa, sempre acrescentando algo à obra que Cristo fez. Então, assim também nos dias de hoje, irmãos, a igreja evangélica também cristã evangélica passa por isso. Se nós formos olhar, não precisa ir muito longe, nós vemos que a igreja de hoje também passa por isso, com ensinos falsos, com falsas doutrinas, com doutrinas que nem mesmo estão na Bíblia, com doutrinas criadas por homens, ou seja, sem fim na escritura, não tem base na escritura, mas sim base na tradição da igreja. Porque sempre foi assim, desde os tempos passados, desde quando a gente começou, mas já está na Bíblia. Não, é que é uma tradição, e vai continuar sendo assim, porque é tradição, fica legal, fica bonito. Então essa era a visão, e é a visão de muitas igrejas até nos dias de hoje. Com base, eles criam doutrinas com base nos seus próprios entendimentos. Então Paulo aqui nos mostra nessa carta algumas
algumas ideias e algumas visões que esses homens aplicavam naquele tempo e que não é diferente hoje, irmãos, porque muitas vezes são aplicadas em algumas igrejas chamadas cristã evangélica, que era para ser protestante, que era para ser diferente do que era a igreja católica no princípio, que foi porque houve toda essa reforma, porque eles estavam desvirtuando a palavra de Deus, estavam se desviando do caminho, tinham se desviado há muito tempo do que era a palavra realmente, inventando falsas doutrinas, inventando doutrinas vãs, vazias, né, no homem. Então Paulo aqui também enfrentava isso lá com a igreja de Colossenses. Por isso que no capítulo 2, eu quero que os irmãos abram aí comigo o capítulo 2, para nós entender o que Paulo está falando e o que eu quero transmitir para os irmãos nessa noite. Capítulo 2, versículo 8. Aqui Paulo vai advertir agora contra os falsos ensinos. E também ele vai nos mostrar aqui o que estava acontecendo naquela igreja daquela época. E isso aqui também nos mostra o que acontecia na igreja no tempo da reforma e o que acontece na igreja nos tempos de hoje. Não é diferente, né? Infelizmente essa é uma realidade nos nossos dias também. É triste, mas é uma realidade. E muitos irmãos ainda seguem essas doutrinas e vão atrás disso, né? A gente vê que hoje, quando a gente prega a verdade do evangelho, a gente sabe que ele tem uma eficácia, mas se nós dá uma misturadinha com outra coisa aí qualquer, melhora muito mais para o homem, mas não para Deus, né? Então a gente, como pastor e como líderes, a gente tem que ter esse temor, entender que é somente a Escritura e somente Cristo. Não Cristo mais a oração do pastor, não Cristo mais a unção do pastor, é só Cristo. Então, irmãos, vamos ler aí para nós entender então capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, o que Paulo está falando, o que havia e o que estava acontecendo na igreja agora de Colosso. Diz assim, versículo 8: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo aqui estava lidando, irmãos, com uma ramificação de falsos profetas dentro da igreja. E dentro da igreja eles diziam que não era somente Cristo. Eles levavam agora a filosofia acima de tudo, dizendo que algumas filosofias, algumas coisas deviam ser feitas. Alguns atos religiosos deviam ser feitos e cumpridos. Eles inventavam aqui então falsas doutrinas vãs, vazias, como eu disse. E aqui a gente pode ver que Paulo aqui chama a atenção da igreja dizendo: olha, vocês têm que se cuidar para não serem enredados. Enredados é o quê? É jogar a rede mesmo, irmãos, é ser pescado. Se cuidem, vigiem para que vocês não sejam enredados com as filosofias e vãs sutilezas. O que é sutileza? Aquilo que é sutil, aquilo que é bom para nós, aquilo que coloca nós no centro e tira Cristo do trono, aquilo que pega Jesus Cristo e fala assim: sai para lá, tu vai ficar da direita do Pai. Não é Jesus, é você que está à destra. Essas são as vãs sutilezas, coisas vãs do nosso coração, e que nós, tendo o coração corrompido lá pelo pecado original, ainda muitas vezes somos enganados. Nosso coração tendencioso a gostar dessas coisas, a gostar, a se orgulhar, a achar bom isso. Então esse povo também agora estava se dando e se deixando levar pelas filosofias, pelas vãs sutilezas. E aqui diz mais, Paulo diz: conforme a tradição dos homens, não era de Deus. As tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo aqui está falando mais uma vez: não, vocês têm que voltar para onde? Cristo. Ou seja, se Paulo tivesse no dia de hoje, com certeza ele ia falar somente Cristo. Somente Cristo. Vocês não precisam dessas vãs sutilezas, vocês não precisam dessas coisas da filosofia. Há pouco tempo atrás, irmãos, nos nossos tempos anteriores aqui, eu acho que 60 anos atrás, acho menos, até mais perto agora, muitos pastores estavam estudando psicologia e dizendo que não era somente as escrituras, não era somente Cristo, mas eles precisavam estudar psicologia para entender melhor a igreja, para dar um aconselhamento melhor. Ou seja, o irmão chegava para mim, falava a tua dificuldade, eu não falava com base nas escrituras,
eu falava para ti um aconselhamento com base na psicologia. Ou seja, não é só Cristo. Peraí, eu preciso da psicologia também, para te ensinar. E aí que a igreja começa a se perder, irmãos. E nós vamos ver muitos psicólogos, pastores, que não creem mais na Escritura, nela por inteira, nela como sendo regra de fé e prática, nela sendo como a que transforma as nossas vidas, não sendo Cristo mais o nosso Redentor, mas o que eu vou te falar, é Cristo mais o que eu vou te explicar, é Cristo mais o que eu vou te ensinar, o que eu aprendi. Então Paulo estava lidando com essa dificuldade também, irmãos. Agora também Paulo lida com outra dificuldade, que tinha os falsos mestres, que falavam sobre as obras humanas. Não, peraí, vocês é Cristo mais as obras. Vocês não precisam só de Cristo, vocês precisam de Cristo mais as obras. E quem de nós não gosta de fazer as coisas boas, né, irmãos? Né? A gente gosta muitas vezes, porque ainda mais se for algo aparente, né? O ser humano é assim, ele gosta de aparecer. Infelizmente essa é a verdade, irmãos. Desde o princípio foi assim. Eva só errou, só pecou, por quê? Porque ela quis ser igual a Deus. O diabo sabia que ela queria roubar o quê? A glória de Deus. Assim, não, se você pegar essa fruta vai ser igualzinho a Deus. É? Ah, então. Então é esse o nosso ser, ele tem esse desejo. Então agora Paulo fala sobre isso. Continue aberto comigo, agora vamos um pouquinho à frente. No capítulo 2, ainda no versículo 11 ao 17, Paulo vai falar agora sobre algo que existe nos nossos tempos ainda, que é o legalismo. Sobre as obras humanas que esses falsos mestres ensinavam. O versículo 10 diz assim, capítulo 2, versículo 10 diz: também neles estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 2, 11 e 17. Não, é 11. No 11, isso. Nele também foste circuncidados por intermédio de mãos. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, o que eles estavam passando para aquele povo? Olha, para vocês ser salvo, vocês precisam fazer algo externo. Ser circuncisado. A circuncisão, né, eu não vou explicar porque eu acho que a maioria dos irmãos sabe, era algo que já vinha do ensinamento daquele povo, do judeu, que devia ser circuncisado, né, para ser aceito. Só que a incircuncisão agora que Paulo aqui está falando, não é essa. Não é algo externo a circuncisão que vocês têm que ter agora. É de dentro para fora. É no coração. Você precisa agora ser circuncisado dentro. A transformação que tem em Cristo Jesus não é mais uma capa, é dentro, não é algo mais religioso, visível, é algo dentro. Então Paulo agora começa a lutar contra isso. E no versículo 12 diz assim: tendo isto sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne. Os caras tinham uma capa bonita, mas estavam mortos por dentro. É o que Paulo está falando aqui. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e da bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém o faça árbitro contra vós. Outros, protestando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões infatuadas sem motivo algum na sua mente carnal. Ou seja, irmãos, o que nós vemos no Colossenses, no capítulo 2, ao versículo 17, nós vemos algo aqui que Paulo chama, e que hoje o Paulo não chama, mas hoje
nos tempos de hoje se chama legalismo. Esse povo agora, com falsos mestres, levavam eles, diziam que para eles ter a salvação completa, eles precisavam ter obras humanas, ou seja, rituais, seguir alguns rituais, guardar, quem sabe, o sábado, quem sabe também serem circuncisos, ter uma circuncisão, não comer certos alimentos, não fazer tal coisa, ou seja, uma teologia do não, não isso, não aquilo, não aquele outro. Aí sim, tá, mas não é Cristo? Não é só Cristo, é Cristo e o não, é o Cristo, não faça, não coloque a mão, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Eles diziam então que era necessário se fazer algumas coisas, algumas obras, não comer alguns alimentos, como eu falei aqui, guardar algumas coisas da lei. Então eles tiravam toda a suficiência de Cristo. Eles falavam que não era somente Cristo, mas era Cristo e mais alguma coisa. Então também agora aqui nós já até lemos, também Paulo luta contra o misticismo, ou seja, um conhecimento misterioso, que vai falar ali no 18 e no 19 do capítulo 2. Ninguém que se faça árbitro contra vós outros, protestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infactuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo suprido é bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, Paulo aqui está falando agora sobre o misticismo, um crescimento agora a qual eles falavam que precisava cultuar os anjos. Não, para chegar a Deus é o seguinte, não é só Cristo. Vocês precisam ter uma hierarquia aí, ter uma escadinha, vocês precisam subir. Vocês precisam primeiro chegar ao sacerdote, do sacerdote vai no anjo, do anjo vai aonde, do anjo não sei o que e tal. Tinha umas fases, era quase um videogame, tinha umas fases para passar, para você chegar em Deus. Sendo que Paulo está dizendo, não é isso, é só Cristo. É somente Cristo que pode levar vocês. Não se deixem ser enganados. Não se deixem ser enganados por esses que dizem sobre mistérios, sobre ter visões, né? Ele diz aqui, baseando-se em visões, infactuado, sem motivo algum da sua mente carnal. Não se deixe enganar a culto aos anjos, não se deixe enganar a outras coisas que ditas sobrenaturais. É somente Cristo. Ele sim é aquele que pode fazer. Então o que nós podemos ver, irmãos, que eles infactuavam algo místico, algo sobrenatural. Como por exemplo, algumas igrejas nos tempos de hoje ainda dizem que a maior manifestação de tu ter o Espírito Santo na tua vida é o falar em línguas. Algo externo. Não, você tem que falar em língua, daí tu tem Espírito Santo. Não, ou seja, tu só é salvo se tu falar em língua. Se tu não falar, tu não está salvo. Sendo que a maior aparência, o que nós podemos ver, que o maior sinal, a maior manifestação que o Espírito Santo age na vida de uma pessoa, não é isso. A palavra não diz, a palavra diz que isso se chama metanoia, que é a maior coisa que pode, a maior manifestação que pode manifestar e mostrar que você é salvo. Ou seja, metanoia é mudança de mente. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós temos uma mudança de mente. Não é o fato de eu sair falando em línguas, não é o fato de eu falar em línguas para mostrar uma espiritualidade externa, e daí quem sabe a minha língua ser maldizente. Aqui dentro eu falar em línguas e mistérios, e os irmãos falam, olha, que mistério, o pastor é cheio, é espiritual, e lá fora a minha língua ser maldizente. É o que a gente vê, não teve o quê? Uma transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro. E o misticismo mostrava isso, mostrava que eles precisavam não somente de Cristo, mas precisavam de algo místico. Eles precisavam de algo também como um objeto que pudesse levar para casa. Fala assim, você está abençoado, mas tu tem que levar aqui essa rosa ungida, né? Hoje em dia eles deram uma parada de tanto bater em cima, o pessoal parou com isso. Mas era a rosa ungida,
não sei o que ungido, não sei o que mais ungido, não sei o que trouxe lá a água lá do Jerusalém, do rio de tal. E, meu Deus, irmãos, era muitas coisas. Hoje até deu uma parada nos nossos tempos, deram uma segurada, mas ainda a gente vê por aí, assim, meio que nas escondidas, mas acontece muito. O povo é levado muito pelo misticismo, por algo que pode se pegar. Aí como nós cristãos vamos falar de alguém que idolatra algo, ou tem algo na mão. Eu tenho um santinho lá que eu carrego na mão. Como é que eu vou falar para a pessoa, não, isso é errado? Ela fala, ei, daí tu não leva o santinho, mas tu leva sal? Tu não leva santinho, mas tu tem uma garrafinha de água ungida lá na tua casa? Então não é somente Cristo, é Cristo mais a água que tu carrega, é Cristo mais o óleo ungido que tu levou. Como é que tu diz que eu não posso ter Cristo e mais um santinho na mão? Então o misticismo é isso, irmãos. Ele entrou e Paulo mostra aqui para eles e fala assim, olha, não é culto aos anjos, não é algo sobrenatural. O que vocês precisam é de Cristo. É Cristo que vocês precisam. E a maior evidência que Deus está agindo na pessoa não é externo, mas é interno. É mudança de mente, é mudança de caráter. Ou seja, aí então Paulo agora combate mais uma coisa chamada asceticismo, ou seja, algumas proibições humanas, alguns nãos novamente. E ele vai falar isso no versículo 20 e 23 do capítulo 2. Capítulo 2, 20 e 23, ele vai falar acerca dessas coisas. Diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se viveis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toque naquele outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, Paulo aqui está falando de alguns aspectos que o asceticismo pregava naquela época, e de hoje também é assim, irmãos. Não faça, não pegue, não toque, não tome a Coca-Cola que é do diabo, não use o shampoo da tal marca que não pode, não compre a calça jeans do não sei do que lá porque o diabo que fez, não compre, não use tal coisa porque foi o Satanás que botou a mão, foi consagrado. Então tudo não. Paulo está dizendo, não, isso não vai ajudar vocês em nada. Por acaso essas coisas não vão se desmanchar? Essas coisas não são eternas, não se preocupe com isso. Eles estão colocando sobre vocês fardos pesados, fardos que não precisaria vocês carregar. Ou seja, eles estavam passando para aquele povo agora alguns aditivos espirituais. Era não coma, não toque, não faça. E todas essas coisas eles tinham em vista que o povo não fizesse essas coisas como aditivos espirituais, como algo que te aproximasse mais de Cristo ou mais de Deus, e não Cristo levasse até Deus, mas as tuas obras. Era Cristo mais alguma obra, mas não somente Cristo. Então esses falsos mestres impuseram essas coisas sobre esses irmãos, e muito nos tempos de hoje também tem imposto, irmãos, nos nossos tempos, sobre a igreja de hoje. Isso veio, irmãos, e não foi só no tempo de Paulo. Então Paulo está falando aqui, mas nós trazendo para os tempos de hoje. Passou pelo tempo da reforma, por isso que houve a grande reforma, por isso que todo mundo ali se levantou contra esses preceitos, porque ali estava acontecendo de novo na Idade Média, em 1500, mas também em nossos tempos hoje acontece de novo, irmãos. Doutrinas de homens que são informadas para a igreja, para os irmãos, a qual são persuadidos por essas filosofias, por essas doutrinas que vêm de homem, e que hoje vem tomando força, irmãos, ainda que
meio por baixo, meio nos bastidores, né? De tanto muitos pregarem contra, muitos falarem a verdade da palavra, então estão meio que escondidos, mas continuam fazendo. É aliança ungida, venha fazer uma aliança com Deus. E quem não quer ter uma aliança com Deus, né, irmãos? Qualquer um quer ter uma aliança com Deus, mas a aliança nunca é daqui para lá, a aliança é de lá para cá. O homem nunca conseguiu fazer aliança com Deus, sempre que ele fez, ele quebrou. Sempre é Deus que faz aliança com o homem. Jesus diz o quê? Essa é a nova aliança que eu faço com vós, não que vocês fazem comigo. Não tem aliança daqui para lá. Mas se nós botar aqui e fazer a campanha da aliança ungida, irmãos, vai encher a igreja. Vai encher, não vai ter lugar e não vai ter aliança para nós fazer. Não vamos dar conta que quem não quer ter. Só que aí nós vamos estar ensinando um asceticismo. Vamos estar ensinando algo errado para as pessoas, falando, é Cristo, mas a aliança que tu está levando no dedo. E a pessoa leva a aliança no dedo e não muda nada, irmãos. Ele está lá na estrada, e se um irmão falar uma besteira para ele, dá com a mão na cara do irmão com aliança e tudo. Aqui essa aliança é ungida, vem aqui que eu vou te falar. Não mudou nada, de dentro para fora não mudou nada, irmãos. Foi só algo externo, algo que está na mão dele. O coração não é incircunciso, só a mão, nem o dedo não mudou, nem a mão não se converteu. O braço desce, vai com aliança e tudo. Então, irmãos, ela vem então não só no tempo de Paulo, e essa carta aqui, agora qual Paulo responde algumas dessas heresias, a qual esse povo agora falava que não era só Cristo o suficiente, era Cristo mais alguma coisa, era Cristo mais algo. Então, voltando ali no versículo 13, de capítulo 1 de Colossenses, que nós fizemos leitura no início, Paulo diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Paulo agora, como resposta a esse povo, de tudo isso que estava acontecendo, dos falsos mestres que tinham se levantado, e desses rudimentos, e tudo isso que tinha entrado agora ao meio deles, Paulo agora no início aqui ele começa a falar sobre Cristo Jesus e sobre a sua suficiência, sobre a excelência da pessoa de Cristo e a sua obra. E ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Ou seja, Ele nos libertou. Nós, a palavra diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e Ele nos vivificou. Éramos escravos e Ele nos libertou. Aqui traz, irmãos, a ilustração. Paulo está falando acerca do povo que estava no Egito, preso há quantos anos? Escravizado há quantos anos? Mas pela obra do amor, do Filho do seu amor, ou seja, do amado Jesus Cristo, Ele nos libertou, Ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz, para o reino do seu Filho. Versículo 14 diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, este é a imagem do Deus invisível. O que nós podemos entender que, se você quer ver Deus, você tem que olhar para Cristo. Não tem como ver Deus sem olhar para Cristo. Não tem como ver Deus olhando para outra coisa, a não ser olhando para Cristo e vendo Deus, vendo o amor de Deus, conhecendo a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e se manifestou como homem e como Deus na terra, para se apresentar para nós entender quem Ele é. Versículo 14 diz assim: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu tinha pulado o versículo 14, agora eu vi. Ou seja, não é a remissão dos pecados, não tem remissão para nós fora de Cristo. Nós vemos alguns filmes, irmãos. Essa semana eu estava vendo um filme assim, de nada assim, falei, sobrou um tempinho ali, eu vou ver um filme. Fazia tempo já que eu não via mais um filme, e fui ver, e esse cara tinha uma vida ruim, e dizia que esse cara, ele tinha espíritos malignos sobre a vida dele, espírito de escuridão, uma coisa assim, coisa de filme, né? Eu falei assim, que interessante isso. Aí alguém chegou para ele e falou assim: olha, você precisa se redimir, você precisa fazer coisas boas, aí Deus vai te perdoar. Você precisa libertar os cativos. Ele era um guerreiro,
Você precisa pegar a tua espada e libertar aqueles que estão presos nas trevas, lutar contra demônios. Foi para isso que você foi chamado. E ele estufou o peito. Não, tem mais. Você pode se redimir. E isso muitas vezes que é falado para nós, que nós podemos se redimir. E em nós não há redenção, irmãos, só em Cristo. Só há redenção em Cristo Jesus. Só Ele pode nos redimir perante Deus. Só Ele pode mudar a nossa condição. Ou seja, nós não somos redimidos por nós mesmos. Nós só somos redimidos por Cristo Jesus. Somente Cristo, só Ele que nos redime. Só pelo seu sangue. Não temos redenção própria. Efésios 1:7 diz, vou achar aqui para mim. Efésios 1:7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não tem remissão para nós a não ser pelo sangue de Jesus. Não tem redenção para nós a não ser pela misericórdia da sua graça, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, não pelas nossas obras, mas sim pela obra de Cristo. Aí sim há redenção para nós. O versículo 15 que eu tinha lido, eu vou ler de novo. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Como eu falei, se nós queremos ver Deus, nós temos que olhar para Cristo. Somente nele veremos Deus. Somente no Filho veremos o Pai. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo e todos, Paulo aqui diz, não precisamos dos anjos, nós não precisamos de homem, nós não precisamos de filosofia alguma. Você não precisa de um anjo, você não precisa do homem, você não precisa de Maria, você não precisa de ninguém a não ser de Cristo. Cristo somente, só a Ele toda a glória. É resumido a isso que Paulo está dizendo aqui. Olha o que João vai dizer acerca disso. João capítulo 1. Você não precisa abrir se você não quiser. Eu leio aqui para você. João capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Olha o que João diz. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava do princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. É só nele, irmãos. É a ele toda a glória. É só Cristo e mais ninguém. Versículo 18 diz assim. Lá em Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para todas as coisas ter primazia. Ter a primazia. Ou seja, ele é o cabeça, irmãos. Não sou eu o pastor que é o cabeça. Não é o diácono Moldair que é o cabeça. Não é o sacerdote. Não é o papa. Não é o padre. Não é a Maria. Não são os santos. Não.
Quem é o cabeça é somente Cristo. É só Ele que é o Cristo, é o cabeça da igreja. Ou seja, irmãos, sem cabeça não existe corpo. Não é porque não existe corpo sem cabeça. Ou seja, não existe igreja sem Cristo. Uma igreja sem Cristo, ela é um corpo sem cabeça. E um corpo sem cabeça, ele não sabe nem para onde está indo. Porque toda a direção, irmãos, se nós for entender, é só aqui do nosso corpo. Todo o sistema nervoso está aqui, na nossa mente, na cabeça. Por isso que quando uma pessoa se está no hospital e a pessoa fala assim, ela teve morte cerebral. Acabou. Teve morte cerebral. A cabeça pifou. O resto do corpo tá bom. Tem pé, tem mão, tem dedo, tem tudo. Mas não se mexe, não se move, não abre boca, não faz nada. Por quê? Porque a cabeça morreu. Não existe cabeça naquele corpo. Assim também é, irmãos, a igreja sem Cristo. Sem Cristo a igreja é morta, a igreja não subsiste. Ela pode até, quem sabe, ter uma aparência de um corpo, mas ela não está ligada na cabeça. Ou seja, nosso corpo depende da cabeça. Assim também a igreja depende de Cristo. Ainda que seja o minguinho do pé, ele só mexe se a cabeça mandar. Só se move se a cabeça estiver ligada. Senão não mexe, senão não tem movimento. Por isso somente Cristo é o cabeça da igreja. Por isso ele, aqui Paulo está dizendo que ele é o suficiente. Não é ele mais algo ou alguém. Não é Cristo mais alguém. Mas é ele. Ele é o primogênito. Ele fala aqui, ele é o que primeiro ressuscitou. Ele que deu aqui a primazia. Ele morreu e ressuscitou. E não morreu de novo, irmãos. Porque Lázaro ressuscitou, mas Lázaro morreu. Jesus não. Jesus morreu, ressuscitou, está com o Pai. Vai voltar, ele vive, ele é vivo. Jesus vive, irmãos. Então ele é a primazia agora. Ele aqui, Paulo está dizendo, ei, vocês creiam que vocês ressuscitarão também, porque ele ressuscitou. E não morreu novamente. Ele é o primeiro que o Pai ressuscitou. E assim também ressuscitará vocês. 19. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, irmãos, a resposta para nós que Paulo dá aqui é simples. Tudo que eu e você precisamos está em Cristo. A plenitude é tudo. Tudo que nós buscamos aqui nessa terra, ou tudo que nós precisamos para a eternidade, está em Cristo. É somente Cristo. O 20 diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Abra comigo, irmãos, em Romanos 5:10. Um pouquinho para trás aí. Romanos 5:10. Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, o que Paulo está falando ali no versículo 20 de Colossenses, que nós éramos inimigos de Deus, mas agora havendo paz em nós, através do sangue da cruz, do sangue de Cristo. É Cristo, irmãos, e mais ninguém. É somente Cristo. É somente a obra dele substitutiva, expiatória na cruz,
é que nos justifica. Somos justificados unicamente, inteiramente, pela obra de Cristo e o seu sangue. Não é pelas nossas obras, mas sim pela obra que Ele fez. Não é por obras fora de Cristo. Sabe as nossas obras, irmãos, fora de Cristo? Ou de qualquer que seja, ainda que sejam aos nossos olhos humanos boas obras, a palavra diz em Isaías que as nossas obras para Cristo são como trapo de imundície. O que seria um trapo de imundície, irmãos? É meio pesado, mas é verdade, e a palavra diz isso. Seria quando uma mulher está naqueles dias, né? Todo mundo sabe o que significa, e tem um sangue. E esse sangue serve para quê, irmãos? Ele traz salvação? Ele salva uma vida? Tu pode doar aquele sangue? Não, ele vai para o lixo. Ele é um sangue ruim. É um sangue que teu corpo já colocou para fora porque ele não presta. Assim são nossas obras para a salvação em Cristo. Trapo de imundície. É um sangue que não faz bem. É um sangue que Deus não aceita. Por isso que toda obra que nós fizemos fora de Cristo não serve. Não serve para nos justificar, ainda que nós fizemos as maiores obras, ainda que a pessoa foi muito boa aqui na terra, ainda que ela ajudou os pobres, ainda que ela fez todas as coisas, se ela não estiver em Cristo Jesus, de nada adiantou as suas obras. As obras só são vivificadas, só são boas se for feita em Cristo Jesus. As nossas obras, irmãos, todas elas, todas as nossas tentativas de obras para nos justificar perante Deus, elas são falhas. Ainda que nós façamos tudo para nos justificar, boas obras, boas coisas para agradar a Deus, nós não vamos agradar a Ele. Mas se eu faço, me pergunto, se eu faço, talvez você me pergunte também, mas se eu faço, pastor, boas obras, isso não agrada a Deus? Irmãos, o que nós precisamos entender é que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos, nem pelas boas obras nós não somos salvos, e nós só somos salvos pelas obras de Cristo, ou pela obra de Cristo. Não existe outra obra que possa me salvar. O ímpio, a palavra diz em Mateus, que faz boas obras também. O ímpio faz boas obras, mas todas elas têm um fim vão, elas são fora de Cristo, e fora de Cristo elas não têm nenhum reflexo para Deus. Por mais que sejam boas, por mais que aos olhos humanos sejam muito boas, as obras só são boas em Cristo, e nós só somos salvos pela obra de Cristo. Ou seja, para Ele e por Ele são todas as coisas. A Ele e por Ele seja toda a glória. Então agora nós se perguntamos, então, pastor, se é somente Cristo para me salvar, é somente por Ele e para Ele, então qual é a minha parte na salvação? Irmãos, a salvação, a nossa parte na salvação, eu quero falar uma ilustração para os irmãos conseguirem entender um pouco disso. Nós somos elementos da obra de Deus, elementos da salvação. Mas como assim elementos? Nós fizemos parte do plano da obra de salvação de Deus. Nós fizemos parte dessa obra, sim, da obra de salvação, sim. Mas e qual é a minha participação nessa obra então? Se a obra toda de salvação é de Cristo, é por Cristo, foi Ele do começo ao fim, o plano de salvação veio de cima para baixo, não foi daqui para lá. Então qual é o meu papel nisso? Aí você olha para uma construção muito bela, muito linda, um prédio de 10 andares. Aí lá você sabe o que foi utilizado para aquela obra. Basta você olhar para ela, você vai falar, foi usado areia, foi usado cimento, foi usado brita, foi usado tijolo, foi usado água. Foram alguns elementos que foram usados para fazer essa grande obra. Mas aí você olha para essa obra e você olha um tijolo lá aparecendo e fala assim, glória a Deus por aquele tijolo, que obra linda. Se não fosse aquele tijolo, essa obra não teria sido feita. Aí nós se enganamos, irmãos, porque toda a honra daquela obra feita, daquele edifício completo, foi para o construtor. Foi ele que pegou o tijolo e botou, foi ele que pegou a areia e misturou. Foi Ele que fez o plano, desde o início da obra até a conclusão da obra. Então o nosso papel na obra de salvação em Cristo é somente ser participante e passar a glória toda para Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. É só nele a glória. Você consegue me entender?
Essa é a nossa participação na salvação, irmãos. Nós somos um tijolinho. E talvez, às vezes, o nosso orgulho humano, nós pensamos, mas eu sou o tijolo lá de cima. Eu sou aquele tijolo lá em destaque. Não. Não se glorie. Para Deus é indiferente se tu é o tijolo lá de cima ou o tijolinho lá de baixo. O que importa é que a obra é dele. E toda honra e glória é dele. Então, o que nós precisamos entender é que toda obra da salvação é de cima para baixo, que é Cristo. Que ainda que se nós fizer algo de bom, se nós assim olhar e achar e ver que nós fizemos algo bom na obra de Deus, e olhamos às vezes e pensamos, nossa, não, mas agora eu acho que eu sou o tijolinho do terceiro andar. Agora eu estou aparecendo um pouquinho mais, sou o tijolo do terceiro andar, né? Eu sei, tem 10 andares, mas eu estou no terceiro ali mais ou menos na construção. A glória é inteira de Cristo. A glória é inteira daquele que planejou, aquele que fez, que colocou o tijolo em cima de tijolo, aquele que cumpriu e concluiu toda a obra. É só dele a glória. Por isso que nós vamos finalizar esses 5 solas no somente a Deus a glória. Porque todos os 5 solas vão apontar para a glória de Deus. E nós somos meros elementos usados por Deus. Por isso nós temos que ser gratos por fazer parte dessa construção. Nós temos que ser gratos por fazer parte dessa obra, a qual Deus preparou de antemão, a qual Deus planejou e a qual Deus nos separou. Olhou e falou assim, esse tijolinho está meio quebrado, mas eu vou usar ele para fazer aqui, ó. E depois do revestimento, irmãos, o que acontece com o tijolo? Só se a casinha for tijolo à vista, parece, né? Senão o tijolo some. Vem o reboco, vai em cima e ó, vem os azulejos. Cadê o tijolo? Sumiu. Assim é a obra de Cristo, irmãos. Nós precisamos sumir. Nós precisamos desaparecer e somente Ele aparecer. Nós precisamos sumir e a Ele ser dada toda a glória. Ainda que alguém olhe e fale assim, ei, tu é um tijolo lá do chão, rapaz. Eles fizeram um rodapé contigo. Essa é a glória de Deus, querido. Mas você é o tijolo do banheiro, rapaz. Tu é louco. Glória a Deus. Eu faço parte dessa obra. E a glória é do dono da obra. A Ele toda a honra e toda a glória. Então lembre-se, irmãos, que toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo. Somente a Ele toda a honra e glória. E a última pergunta, irmãos, para nós finalizar, que eu faço nessa noite. Te faço uma pergunta, a qual o Espírito Santo de Deus me faz enquanto eu preparei essa mensagem. Irmãos, naquele último dia que vamos ser julgados, você quer ser julgado pelas tuas obras ou pela obra de Cristo? Você quer que Deus olhe para ti e fale, olha Paulo, que bom, tu chegou aqui, vamos ver tua lista de obras. Essas são as boas e essas são as más. Mas peraí, parece até que tem mais boa obra do que má obra. Que legal, Paulo, Paulo, né? Domingo tu estava lá, naquele domingo tu também estava lá, que bênção. Tu fez bastante obra boa, né? E até compensa as outras obras ali. Mas é o seguinte, eu só aceito a obra do meu filho, só a de Cristo. Você quer ser julgado, irmãos, resumidamente, pela obra tua ou pela obra de Cristo? Nós queremos ser julgados por Deus pelo tanto de santidade que há em nós ou pelo tanto de santidade que há em Cristo? Eu quero ser julgado pelo tanto de santidade que há em Jesus Cristo, não pela minha, que eu sou falho, sou apenas um tijolinho nessa construção. Só Ele a glória, irmãos, só Ele a glória, somente Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Aleluia. Irmãos, para finalizar, quero fazer uma leitura em Atos 14. Nós finalizamos, nós temos ceia do Senhor essa noite. Aleluia. Atos 4.
4, verso 12. Olha o que Pedro vai dizer acerca de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. Se nessa noite você que nos vê através da transmissão ainda ficou em dúvida, mas será que a salvação não é Cristo, mas eu tenho que pagar um preço? Não é Cristo, mais o pastor? Porque o pastor tem pagado um preço por essa igreja que eu congrego. E será que não é Cristo mais ele? Será que não é Cristo mais alguma coisa? Não, é somente Cristo. Pedro aqui vai falar sobre isso no versículo 12. E se nós poderíamos achar durante a palavra toda e o evangelho, e toda a palavra, tudo o que aponta para Cristo e somente Cristo. Mas eu quero citar aqui então capítulo 4, versículo 12 de Atos para nós finalizar. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não há outro que possa nos dar salvação. Jesus mesmo disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é um caminho, ele diz: eu sou o caminho, só um. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe vida eterna se não for em Cristo Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Eu quero orar por você também que nos vê através da transmissão essa noite. Que talvez, através dessa ministração dessa palavra, essa noite você entendeu que somente Cristo é a plenitude de tudo aquilo que você precisa. Talvez você tenha estado em depressão, talvez você tenha buscado em medicamentos, em muitas coisas, se livrar de toda a ansiedade, de tudo aquilo que tem dificultado a tua vida. E eu tenho algo para te dizer da parte de Cristo nessa noite: é somente Cristo. As outras coisas podem ser paliativas, ajudar por um certo tempo, mas logo logo isso vai voltar. Mas Cristo há liberdade, em Cristo há livramento, em Cristo há cura. Somente nele, somente Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Então entregue tua vida a Cristo nessa noite. Entregue sua vida, entregue tudo o teu ser nas mãos dEle. Você vai encontrar a plenitude, a alegria e a felicidade em viver em Cristo Jesus. Senhor Deus eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nessa noite. Te engrandecemos, Deus, porque Tu és maravilhoso, Deus. E nos deu, Senhor Deus, o Teu Filho unigênito. O Seu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, que veio e morreu naquela cruz, que derramou o Seu sangue precioso, a qual nos purifica, a qual nos lava, Senhor Deus, e nos faz estar próximo a Ti, Senhor Deus, e chegar até a Ti, Deus, com cheiro suave, com cheiro agradável, porque o Senhor não vê mais agora, Senhor Deus, os pecados que estavam sobre nós. O Senhor não vê mais, Senhor Deus, a nós, mas o Senhor vê o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados de filhos adotivos através do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nós glorificamos a Ti por toda a Tua obra, Senhor Deus, e por fazer parte desta obra, por fazer parte, Senhor Deus, do Teu plano, Deus, de tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor traçou para a humanidade. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos escolhido, Pai. Graças Te damos, glórias Te damos, Pai. Que toda honra, toda glória e toda majestade seja dada a Ti, Pai, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.